E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pools de liquidez concentrada e de modo específico sobre o protocolo TraderJoe. Então, vamos iniciar aí nossa conversa. Antes da gente iniciar sobre as características do protocolo TraderJoe, é importante a gente entender o conceito de liquidez concentrada, né? O que é a ideia de liquidez concentrada? A liquidez concentrada ela é um processo, uma maneira, né, de se investir em pools de liquidez, mas onde você consegue fornecer a liquidez numa faixa de preço pré-determinada, ou seja, concentrada. E esse conceito é um pouco diferente do que era feito nas versões iniciais das pools de liquidez, por exemplo, o próprio protocolo Uniswap, que é bastante conhecido, né, na sua versão 2, onde o provedor de liquidez, ele, na hora de prover, ele, né, ia prover dentro de uma pool de um preço que iria de zero até o infinito, ou seja, ele não precisava definir exatamente uma faixa de preço. Então a liquidez ela era concentrada teoricamente em qualquer valor que esse preço tivesse. Esse modelo ele não era tão efetivo com relação à geração de taxas, e aí surgiu o modelo V3, que permitiu uma maximização de ganhos quando o provedor ele pôde definir exatamente onde ele queria prover liquidez. Se a gente olhar aqui no gráfico, né, então no modelo inicial, o preço ia de zero até infinito, então não havia essa concentração da liquidez. E aí nessa versão 3, né, que é o padrão hoje, vamos dizer assim, o provedor ele consegue definir o seu preço inicial e o seu preço final. Então, sua liquidez se concentra numa faixa, né, pré-definida aí pelo investidor, e isso aumenta bastante, permite arrecadar mais taxas durante um período de volatilidade, desde que, obviamente, o preço fique dentro desse intervalo, dentro desse range que foi definido pelo usuário, né? Então, essa é a ideia, o conceito que a gente chama de liquidez concentrada. E onde é que a TraderJoe entra agora em termos de inovação com relação às pools de liquidez? Existem vários protocolos, como a gente já sabe, a Uniswap, na sua versão 3, é o mais conhecido, mais utilizado em termos de liquidez concentrada, mas a TraderJoe ela trouxe algumas inovações, né, na sua versão mais recente com relação à Uniswap. E para quem investe em DeFi, né, e especificamente com relação às pools de liquidez, vale a pena bastante conhecer esse protocolo e entender como ele funciona, até porque ele vai se transformando aí num padrão, né? Então, os novos protocolos que vão surgindo adotam algumas coisas que a TraderJoe trouxe para o mercado, e acho que a própria Uniswap, na sua versão 4, também deve ter algumas características muito similares aqui. Então, a gente vai verificar agora aqui como que a gente pode montar as pools de liquidez concentrada na Uniswap, na TraderJoe, né? Ele é um protocolo que está disponível em várias redes, na Arbitrum, na Avalanche, na BNB. O modo de funcionamento, dependente da rede, é o mesmo, né? Então você consegue aplicar ou montar a sua pool da mesma maneira, independente da rede. O que muda ou o que mudou, né, com relação a esse processo tradicional? Trouxe aqui alguma imagem para ficar mais fácil da gente entender. Então, com relação à comparação, né, com a Uniswap, na liquidez concentrada você define uma faixa de preço onde a sua liquidez vai estar distribuída ali ao longo dessa faixa de preço. Esse é o modelo tradicional da Uniswap. O que a TraderJoe inovou? Então, a TraderJoe ela mudou fazendo o seguinte. Então, imagine que você tem aqui a sua faixa da Uniswap e ela fosse dividida em vários outros pedaços, né? Como se eu fatiasse essa faixa de preço inicial em vários pedaços. E isso aqui na TraderJoe a gente chama de bin, é o conceito de bin. Seriam esses subpedaços aqui, esses pedacinhos, né, que a faixa principal foi dividida, como se fossem micro-ranges, né, ou microfaixas de preços aí. Então, primeira coisa que o protocolo tem de diferente é isso.
E isso já começa a abrir margem para várias outras possibilidades, como, por exemplo, você poder definir dentro de cada pedaço desse liquidez diferente. Esse é o grande diferencial. Então, você consegue já ter uma liquidez diferente em cada pedaço. Então, sua liquidez não precisa ser uniformemente distribuída, como ocorre na Uniswap. Eu coloquei aqui uma imagem que, para fazer uma analogia, acho que é até mais fácil da gente perceber essa diferença. Então, imagine que esse pote aqui, essa vasilha, é o seu range de preço, né? Que na Uniswap V3. E o líquido é a sua liquidez. Então, se você vai distribuir essa liquidez nessa vasilha aqui, né? Quando você preenche essa vasilha, o líquido ele vai se distribuir de forma uniforme ali dentro daquela vasilha. Então, em qualquer ponto da vasilha, a gente teria ali uma mesma quantidade de líquido. Assim podemos dizer. Já na ideia, no conceito da Trader Joe, é como se, ao invés de ter uma única vasilha nesse mesmo intervalo de preço, eu tivesse quantas eu quisesse, né? Então, aqui no caso, no exemplo, 3 vasilhas. E aí eu posso colocar diferentes quantidades de líquidos, ou seja, uma liquidez diferente, em cada vasilha. Então, na primeira aqui tem 2 litros, na segunda 5, na terceira 1. Então, isso significa que naquele intervalo eu tenho diferentes liquidez dentro daquele micro-range ou dentro daquele bin. Então, isso aí já é um grande diferencial oferecido pela Trader Joe e isso aumenta de maneira significativa a possibilidade e o processo de geração de renda, né? Então, eu posso ter um processo muito mais eficiente de geração de taxas, né, com a mesma liquidez sendo diferentemente distribuída no intervalo. Então, eu não preciso ter aquela distribuição uniforme, como ocorria na Uniswap. Bem, dito isso, a Trader Joe ela oferece, né, inicialmente para você, quando você vai montar a sua pool de liquidez, 3 modelos básicos de distribuição de liquidez, ou seja, o formato como essa sua liquidez vai ser distribuída. Né? Então, você tem aqui um formato que a gente chama de spot, que é esse formato retangular, formato curve e o formato BDS. Então, esse formato é a configuração da sua liquidez, é como a sua liquidez vai ser distribuída. Né? Pensando lá em termos das vasilhas, é como se eu dissesse, essa vai caber mais, essa vai caber menos. Né? Então, eu faço essa distribuição, esse formato ao longo do meu range que eu defini. Eu vou falar de modo específico sobre cada um deles aqui. A gente começa pelo modelo Spot, que é esse modelo que é como se fosse um retângulo, né, onde a gente tem aqui os bins distribuídos de forma homogênea, não que eles precisem ser de forma homogênea, porque a Uniswap dá essa flexibilidade, então eu posso diferenciar o tamanho desses bins aqui, mas a princípio eles são montados com o mesmo tamanho, essa altura aqui é o quanto de liquidez eu posso ter naquele micro range, né? Então, a princípio, eu tenho isso aqui de forma homogênea e, no caso desse formato, ele fica exatamente como funciona na Uniswap. Então, se eu quero simular o range da mesma forma que acontece na Uniswap, V3, esse modelo aqui ele simula exatamente isso, já que eu vou ter ali uma faixa de preço uniformemente distribuída. Né? Então, esse é um modelo base aí, chamado de spot. Esse modelo é interessante em situações onde você deseja ganhar taxas de forma homogênea em todo o range. Então, à medida que o preço vai caminhando, independente, né, do bin que ele estiver, um pedacinho ali que ele estiver, como todos têm a mesma liquidez, eles vão gerar a mesma taxa de forma igual. Então, desde que o preço esteja se movimentando ali, essa geração de liquidez vai estar de forma homogênea. Existe outro formato, né, que é o curve. O curve ele concentra sua liquidez em torno de um preço central, depois ele vai diminuindo, né, o tamanho dos outros bins, aqui a altura dos outros bins, ou seja, a quantidade de liquidez presente nos outros bins, como se fosse um triângulo, né? Então ele tem esse formato de triângulo. Então,
esse formato aqui, ele é interessante quando você acredita que o preço ele vai ficar oscilando em certos valores, né? Então, imagine aqui que você tem um valor central, que você acredita que o preço vai ficar mais ou menos estável ali, ele vai oscilar muito pouco ali dentro daquela faixa. Então, é mais interessante que sua liquidez, ou a maior parte da sua liquidez, esteja exatamente naquele ponto. E aí, à medida que ele se afasta um pouco desse ponto, né, você diminui um pouco a liquidez, mas de toda forma, ele ainda continuaria dentro do seu range, né? Então, esse formato aqui é bem interessante quando você tem uma faixa de preço que, de fato, você acredita que o preço vai ficar preso ali ou vai oscilar bastante dentro daquela região. O outro formato, que é o bid-ask, ele é diferente, né, do que a gente viu o curve, porque ele já vai privilegiar as extremidades, né? Se você reparar aqui o desenho, o ponto central ele é um ponto de menor liquidez, e à medida que o preço se afasta para as extremidades, então o preço de um ativo sobe ou desce, você aumenta a liquidez. Esse modelo aqui é bem interessante quando a gente fala em, por exemplo, em DCA. Então imagine que você tem uma pool de Ethereum e USDC, USDT, uma moeda estável, e à medida que o preço do Ethereum for caindo, você vai aumentando a sua liquidez. Em outras palavras, você vai comprando mais, que é interessante para o DCA, né? Porque aí você consegue um preço médio bem mais interessante, né? Já que quanto mais cai, mais você investe, né? A liquidez ela vai aumentando. Então cai, eu compro mais. Caiu mais um pouco, eu compro mais um pouco e vou aumentando essa proporção. E da forma inversa, o mesmo acontece, né? Do outro lado. À medida que o preço vai subindo, eu também vou aumentando minha liquidez, mas nesse caso, por exemplo, para vender, né? Então imagine lá de novo o Ethereum, à medida que o Ethereum sobe o preço, eu vendo um pouquinho, subiu mais um pouco, eu vendo mais um pouco. E à medida que ele vai subindo esse preço, eu vou vendendo em maior quantidade. Então eu consigo também ter um preço de venda mais alto. Então eu consigo um preço de compra mais baixo e um preço de venda mais alto. Então esse modelo é interessante em situações onde você quer fazer esse DCA e coletar taxas ou até fazer esse processo de realização de lucro aí, já que ele vai privilegiar as pontas, né, do seu range. Então, para cada situação, você deve escolher um formato adequado ao seu range. A gente vai ver agora, na prática, como é que funciona isso, como que a gente monta as pools, né? Então, vou aqui para a tela da Trader Joe. Então, aqui na tela principal da Trader Joe, a gente tem várias opções, né? Porque a Trader Joe, ela te permite não só investir em pools, mas outros tipos de investimentos. Você pode, inclusive, fazer swaps, né? Ela é uma corretora, uma DEX. Então, ela te permite fazer swaps, investir nas pools, fazer stake, parte de NFTs. A gente vai focar aqui, que é o tema do vídeo, na questão das pools. Então, uma vez que você esteja na Trader Joe, você conecta a sua carteira, a minha aqui já está conectada, você clica aqui em conectar, escolhe a rede que você quer operar, nesse caso aqui eu optei pela Arbitrum, mas como eu disse, ela tem a opção aqui da Avalanche, da BNB também. E aí, agora a gente vai escolher pools. Quando a gente entra aqui na parte de pools, você escolhe aqui pools, main pools, que seriam as pools principais, ou você pode visualizar todas as pools, ou buscar uma pool específica, né? Digitando aqui o símbolo, o nome do ativo que você quer. Nesse caso eu vou escolher aqui a pool do Ethereum com o USDC, que está atrelada a essa taxa de 0,15. Então vou escolher essa pool. Uma vez que você escolheu aqui, você deve agora definir, né? Criar, adicionar liquidez. Então você vai definir a quantidade de cada ativo que você vai investir nessa pool. Não precisa ser a mesma quantidade, né? A Trader Joe te dá essa flexibilidade também. E aí, dependendo da faixa que você escolher, você pode montar, inclusive, pools monoativos ou de ambos os ativos, mas com proporções diferentes, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente entra
quantidade de liquidez de cada ativo que eu quero fornecer. A gente vai escolher aqui o tipo, o formato de distribuição dessa liquidez, aquilo que eu falei para vocês, spot, curve, bid-ask, ou né, fazer as alterações que a gente quiser. Aí vai depender da estratégia que você tem. Então, para começar, eu vou definir aqui o seguinte, o preço do Ethereum nesse momento está em 1922, então aqui está definido um range de 1907 a 1936, eu posso escolher aqui, então eu vou colocar que eu quero prover liquidez de, sei lá, 1901 até 1950. Então, defini aqui o meu range. Então, já defini a minha faixa de preço. Aqui eu já escolhi o formato, então eu vou colocar que eu quero esse formato bid-ask, né, que é aquele que privilegia as extremidades. E vou agora definir aqui a quantidade que eu quero investir de cada ativo. Então, sei lá, eu vou colocar aqui $2 e de né, 2 USDC. E aqui de Ethereum eu vou colocar que eu quero investir 0,001. Uma vez que eu defini então quanto eu quero fornecer de liquidez, ele já monta aqui para mim, ele mostra para mim aqui então como que vai ficar a minha pool, né? O intervalo que eu defini, então o primeiro bin aqui vai de 1901, o último bin 1950, então ele pegou todo esse trecho e né, dividiu em bins. Aqui eu consigo ver inclusive a quantidade de bins, são 18 bins. Se eu modificar aqui uma possibilidade de mudar essa faixa de preços digitando quantos bins eu quero, e ele vai ajustar a faixa de preço para aquela quantidade de bins. Por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero trabalhar com 10 bins, então observe que a faixa de preço agora ela ficou menor, porque tem menor quantidade de bins, vai de 1901 até 1927. Se eu voltar aqui 18 bins, aí já né, volta de novo aquela faixa. Então você pode escolher aqui a quantidade de bins. Como eu mexi lá, ele zerou aqui a quantidade de Ethereum. Deixa eu colocar novamente para aparecer de novo aqui a minha pool. E uma coisa interessante, se você reparar, né, esse bin aqui que está em cima do preço, ele vai ser composto tanto de Ethereum quanto de USDC. Então ele mostra a quantidade de liquidez que tem né, dentro de cada bin. Então ali a gente observa a quantidade de Ethereum nesse bin e a quantidade de USDC. Para a esquerda, a gente vai ter bin somente formado de USDC, né, e que vai aumentando, porque foi a estratégia que eu defini, foi o formato que eu defini da minha liquidez. Então, à medida que o preço for se deslocando para a esquerda, eu vou transformando esse USDC em Ethereum. E na direita, ao contrário, né? São bins formados somente de Ethereum. E também, à medida que o preço for subindo, eu vou vendendo mais Ethereum, ou seja, eu vou trocando esse Ethereum por USDC. Então, uma vez que eu defini minha pool, eu posso adicionar essa liquidez. Então, primeiro aqui eu preciso aprovar o ativo, né? Ele pede aqui para aprovar o ativo. Vou abrir aqui minha carteira. Então, vou fazer o processo aqui de aprovação. Pagar o gas para que a aprovação seja feita. Uma vez aprovado agora, eu posso adicionar liquidez. Então, ele vai efetivamente montar essa minha pool. Então, venho aqui, adicionar liquidez. Escolher aqui o gas. Confirmar. Guardando aqui a confirmação da transação. Pronto, uma vez que a transação foi confirmada, observem que minha pool agora aparece aqui. Ó. Então, ela apareceu aqui, eu consigo verificar a liquidez, quanto que tem né, de depositado de cada ativo, né? Então, total aqui de ativo, quanto eu tenho de cada, as taxas
que são ganhas aqui nas 24 horas aparece aqui. Nesse caso aqui é de uma outra pool que eu tinha, né? Mas à medida que essa pool aqui também foi gerando taxas, isso vai aparecendo aí. Uma vez que eu montei, eu posso obviamente desmontar, que é a hora que eu venho aqui na Remove Liquidity, remover liquidez. E uma coisa bem diferente também da Trader Joe, que é bem flexível também, é que eu posso remover a liquidez, né? Na hora que eu for remover a liquidez, eu posso escolher, né, remover do intervalo inteiro, ó. Então ele já marca aqui para mim todo o intervalo, esses 18 bins, ou eu posso escolher remover a liquidez de bins específicos. Isso é assim algo bem flexível, né? Então, por exemplo, se eu escolher aqui que eu quero remover, deixa eu pegar um bin aqui, 1910, 1913, então eu posso definir aqui, ó, de 1910, que é esse bin aqui, ó, até 1913, então eu estou focando nesses dois bins aqui, ó, 1910 e 1913. Então, teoricamente, eu estou removendo a liquidez naquele ponto especificamente. Né? E aqui, remove both, quer dizer, eu vou remover a liquidez que tiver naquele ponto em ambos os ativos, né? No caso ali são bins que só tem o SDC, mas eu posso então remover a liquidez nesse ponto específico. Poderia remover em todo o intervalo ou onde eu quiser. Então, quando eu clico aqui em remover liquidez, vou confirmar a transação. Bom, ela foi confirmada, então ela vai atualizar aqui minha pool agora sem esse trecho aqui que foi removido. Então, observe que ele está atualizando minha tela aqui agora. Pronto. O que a gente observa, ó, que aqueles dois bins sumiram porque eu removi a liquidez dele. Então, isso também é uma flexibilidade bastante grande. Às vezes você quer remover, né, a liquidez num ponto específico, você acha que o preço não vai mais para cá, então você pode liberar aquela liquidez até para investir em outras pools. Então, existe bastante flexibilidade na Trader Joe, e aí dá para se pensar bastante estratégias, né, até pela possibilidade de você montar esses bins aqui da forma que você quiser, né, então você consegue ter bastante flexibilidade quanto a isso. Depois você consegue acompanhar suas pools, né? Se você voltar aqui em pools, e aí quando você vier aqui em My Pools, vai aparecer aqui as pools que você tem, né? No caso aqui essa minha pool. Você clica nela, vai abrir. Então aqui obviamente está mostrando, né, que eu não ganhei nada por enquanto. Aqui, na verdade, isso aqui é a parte das taxas geradas pelo protocolo, né, nas últimas 24 horas aqui. Então, tem algumas informações das taxas ganhas nos últimos 7 dias, 30 dias. Aqui são informações gerais e aqui informações específicas sobre a minha pool. Né? Então, é um protocolo com bastante flexibilidade e uma alternativa interessante também. Obviamente que a Uniswap V3 ela ainda é o protocolo de maior liquidez, mas isso não quer dizer que você não consiga ter boas possibilidades dentro do protocolo da Trader Joe. Em alguns pools específicos, inclusive, elas podem estar gerando mais renda ou mais taxas aí para o provedor de liquidez do que a própria Uniswap. Então, acho que vale a pena ficar de olho também nesse protocolo, porque é também uma outra possibilidade interessante para quem investe em DeFi e para quem investe em pools de liquidez.